Fala, torcida Alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias! No calor da reta final do Campeonato Paulista, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganhou mais um capítulo inflamado. Durante seu programa na televisão, o ex-jogador e apresentador Neto não perdeu a oportunidade de provocar o goleiro Everton, do Palmeiras, e já decretou, sem medo, o título do Timão. O Corinthians já é campeão, disparou o ídolo alvinegro, gerando grande repercussão entre torcedores e especialistas. A declaração de Neto veio após uma série de boas atuações do Corinthians, que reacenderam a esperança da torcida. A equipe, que começou a temporada cercada de desconfiança, mostrou evolução dentro de campo e agora se vê em condições de brigar pelo título estadual. A confiança do ex-jogador reflete o otimismo que cresce entre os alvinegros. Por outro lado, a provocação não foi bem recebida do lado palmeirense. Everton, experiente e um dos líderes do elenco do Verdão, já demonstrou em outras ocasiões que não se abala facilmente com declarações polêmicas. O goleiro, conhecido por sua postura serena, ainda não respondeu oficialmente, mas nos bastidores do Palmeiras, o clima de concentração segue firme para a reta decisiva da competição. Neto, que nunca escondeu seu amor pelo Corinthians, tem o hábito de apimentar a rivalidade com declarações enfáticas. Dessa vez, ao cravar o título do Timão antes da hora, elevou ainda mais a temperatura do clássico e deu um combustível extra para o Palmeiras entrar em campo com ainda mais motivação. Os torcedores alvinegros vibraram com a fala do apresentador, que nas redes sociais viu uma onda de apoio e concordância de corintianos empolgados. "Se o Neto falou, tá falado", brincou um internauta refletindo a idolatria da Fiel pelo ex-camisa 10. Já do lado palmeirense, a reação foi de indignação e revolta. Muitos torcedores do Verdão classificaram a fala como zebra antes da hora e relembraram provocações antigas que acabaram sendo desmentidas pelos resultados dentro de campo. "Melhor esperar a bola rolar", comentou um torcedor alviverde, rebatendo a confiança do apresentador. A polêmica também foi analisada por jornalistas esportivos, que enxergam na fala de Neto um misto de entretenimento e estratégia psicológica. Afinal, declarações desse tipo podem influenciar os bastidores, mexer com os ânimos dos jogadores e até interferir no comportamento da torcida durante os jogos decisivos. Independentemente das reações, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras segue sendo um dos maiores temperos do futebol paulista. Clássicos entre as duas equipes sempre envolvem emoções à flor da pele, lances polêmicos e capítulos que entram para a história. No passado, provocações de ambos os lados já tiveram desfechos imprevisíveis. Desde promessas de vitórias até discursos inflamados, o futebol mostra que a resposta final sempre vem dentro de campo. Será que a profecia de Neto vai se concretizar desta vez? O Corinthians, apesar do favoritismo exaltado pelo apresentador, ainda tem desafios a superar. A equipe busca manter a consistência e evitar deslizes que possam custar caro em uma fase decisiva. Do outro lado, o Palmeiras se agarra à sua solidez defensiva e experiência para desmentir qualquer previsão precipitada. Os próximos capítulos dessa disputa prometem ainda mais emoção. O encontro entre as duas equipes pode ganhar contornos ainda mais intensos após essa declaração. O Palmeiras certamente usará isso como motivação extra para calar os críticos e provar sua força dentro das quatro linhas. Enquanto isso, Neto segue fazendo o que sabe de melhor fora dos gramados: movimentar a cena esportiva com suas opiniões afiadas e declarações que dividem torcidas. Seu histórico de previsões já teve acertos e erros, mas uma coisa é certa: ele nunca deixa de causar impacto. A provocação já está feita e agora o desfecho dependerá do desempenho dos times. O Corinthians poderá sustentar o favoritismo lançado pelo ex-craque. O Palmeiras responderá com futebol dentro de campo. A torcida dos dois lados já está ansiosa para saber qual será o próximo capítulo dessa história. Se tem uma coisa que o futebol ensina, é que qualquer previsão pode se transformar em surpresa no apito final. Resta agora aguardar o desenrolar dessa disputa, que promete agitar ainda mais o cenário do futebol paulista. O título ainda está em jogo, e a única certeza é que a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras segue viva e pulsante como nunca.
Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A provocação de Neto caiu como uma bomba no mundo do futebol paulista, incendiando a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras antes mesmo da bola rolar. A ousadia do ex-jogador em cravar o título do Timão sem que o campeonato tenha sido decidido mexeu com os ânimos de torcedores e jogadores, alimentando ainda mais a tensão nos bastidores. O Palmeiras, que nos últimos anos tem se consolidado como um dos times mais fortes do Brasil, já mostrou em diversas ocasiões que sabe transformar críticas e provocações em combustível para grandes atuações. A equipe de Abel Ferreira tem um elenco experiente e acostumado com jogos decisivos, o que pode tornar a declaração de Neto ainda mais perigosa para o Corinthians. Mesmo entre os torcedores corintianos, há quem acredite que a comemoração antecipada pode ser um tiro no pé. Muitos lembram que o futebol já pregou peças em times que se consideravam campeões antes da hora. O histórico está repleto de exemplos de favoritismos frustrados e reviravoltas inesquecíveis. O clima quente nos bastidores também pode impactar o psicológico dos jogadores. Declarações como a de Neto podem servir de motivação extra para o Palmeiras entrar em campo com ainda mais determinação. Afinal, nada pode ser mais satisfatório para um time do que provar sua força justamente contra quem o desacreditou. Não é a primeira vez que Neto faz previsões polêmicas sobre o Corinthians. Em outras oportunidades, suas palavras tiveram tanto o efeito de inflamar a torcida, quanto de pressionar o próprio time. Alguns jogadores podem sentir o peso de corresponder às expectativas, enquanto outros podem usar isso como estímulo para brilhar na decisão. Os treinadores das duas equipes também devem lidar com essa atmosfera de provocação. Abel Ferreira, conhecido por sua inteligência tática e controle emocional, certamente usará as palavras de Neto para blindar seu elenco e reforçar a concentração do Palmeiras. Já o Corinthians precisará manter o foco para que o otimismo do ídolo alvinegro não se transforme em excesso de confiança dentro de campo. A mídia esportiva segue acompanhando a repercussão da fala de Neto e os desdobramentos dessa rivalidade acirrada. Em programas esportivos e redes sociais, a discussão já tomou conta, com torcedores de ambos os lados rebatendo e alimentando o debate. Se o objetivo do ex-jogador era gerar engajamento, ele conseguiu com sucesso. O confronto entre Corinthians e Palmeiras sempre traz ingredientes especiais, e agora ganhou mais um tempero. A fala de Neto entra para a longa lista de provocações históricas entre os clubes, que já se enfrentaram em finais memoráveis e partidas inesquecíveis ao longo das décadas. Independentemente do resultado, uma coisa é certa: a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras continuará sendo uma das mais intensas do futebol brasileiro. Os torcedores esperam que o clássico seja decidido dentro de campo, com emoção e futebol de alto nível, sem que previsões ou declarações tirem o brilho do espetáculo. Agora, resta aguardar para ver se a ousada previsão de Neto se tornará realidade, ou se o Palmeiras usará isso como combustível para contrariar o comentarista e buscar mais um troféu. O futebol é imprevisível e qualquer cenário ainda pode se concretizar. O que não muda é que esse clássico já entrou para a história antes mesmo de começar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo!